Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço hoje que o Senhor, meu Pai, os Olha assim, meu Deus. para levar a resposta de oração dessa noite, meu Deus. A gente não sai, meu Pai, da igreja, do mesmo jeito que a gente inclui. Senhor, renovado, com uma mente e o coração, meu Pai, a mente cheia da tua palavra, Senhor. É assim que eu oro a ti, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podeis nos assentar. Glória a Jesus. Eu peço aos amados irmãos perdão por ter chegado um tanto atrasado. Mas louvado seja Deus, ou graças a Deus, que aqui nós estamos. E aqui estamos eu e você e eu, nós estamos aqui, amém? Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa noite especial, na qual estamos podendo celebrar mais um culto da família. Bênção de Deus poder eu e você estar presente neste encontro, no culto da família. Eu muito me alegro por ver aqui a pessoa do pastor Antônio Pereira, mais conhecido por Antônio Rita. Seja bem-vindo, pastor. Volte sempre. Se gostar, fique conosco. Louvado seja Deus. Quem trouxe Bíblia? Amém. Só o diácono Vanderlei. Quem trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo de número 3. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluia, Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Vamos fazer aqui a leitura de alguns versículos. Ou quando não, para ganharmos tempo, apenas o versículo de número 4. Peço perdão pela minha esposa não se fazer presente, a mesma está um tanto com dor de cabeça. Podemos ler? Versículo 4, capítulo 3 de Apocalipse. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou dar ênfase aqui ao versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 3, aonde aqui menciona, se eu não estou errado, 3 igrejas, né? A saber, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, quanto também o capítulo 2 de Apocalipse. São os 2 capítulos aonde mencionam igrejas. E o total de igrejas que é mencionado nesses capítulos, somando o capítulo 2 com o capítulo 3, é 7 igrejas. O interessante é que essas 7 igrejas, embora sendo igrejas, embora os seus anjos estando na mão do Senhor, embora essas 7 igrejas estando ao redor do Senhor, e se estão ao redor do Senhor, quem é que está no centro? O Senhor. Embora essas 7 igrejas, tendo o Senhor como centro,
apenas 2 é que foram elas aprovadas, quando não elogiadas. E as demais, as 5, que junto com essas 2 formam 7 igrejas, foram elas reprovadas. E por assim ser, essas 5 igrejas sofreram elas cobrança da parte nada mais nada menos de nosso Senhor, ou quando não, por que não dizer de nosso Deus e Pai. Por quê? Porque o capítulo 1, versículo 1 começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o deu. Então, entendemos que a cobrança contra essas 5 igrejas não é propriamente de nosso Senhor e Salvador Jesus, mas sim é ela da parte de nosso Deus e Pai, Pai e Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus é que está cobrando essas 5 igrejas, numa linguagem popular, a tomar vergonha na cara, numa linguagem bíblica, a se arrepender. Tivemos aqui uma pregação na quinta-feira, uma pregação abençoada, por parte do nosso caro pastor, o pastor Jó, abordando um assunto, um tema, digno de nosso prestígio, de nossa apreciação. No caso, o tema foi o quê? Uma igreja sadia, uma igreja saudável. Eu não estou acreditando que vocês já esqueceram do tema da pregação, não. Que o pastor, nosso pastor, fez questão de pregar para nós. Mas enfim, tivemos essa pregação abençoada. Um tema que, uma certa feita aqui, semelhantemente já preguei, com o seguinte título: quando as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Mas na noite desse dia eu quero tratar sobre um assunto semelhante ao que o nosso pastor falou na quinta-feira. Qual é o assunto? Um cristão saudável. Um cristão saudável. O versículo 4, o qual fiz questão aqui de repetir, vou repetir ele pela terceira vez, diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Os que não contaminaram, na sua concepção, meu irmão, na sua concepção, minha irmã, é um cristão sadio ou doente? Os que contaminaram as suas vestes, ou as suas vestimentas, ou as suas vestiduras, são cristãos sadios ou cristãos doentes? São cristãos doentes. Praticamente, essa igreja, denominada como igreja sem vida, estava sem vida, não por causa daqueles que estavam com as suas vestes limpas, mas sim por causa daqueles que estavam com suas vestes sujas. Logo eu pergunto a você: essa igreja era uma igreja saudável? Era uma igreja sadia? O sermão de quinta-feira foi ele, sem dúvida, muito abençoado, pois trouxe ao nosso conhecimento como de fato podemos ser uma igreja saudável. Os pontos que o pastor abordou são pontos básicos para que um grupo cristão consiga ser saudável. De fato, conseguir ser uma igreja saudável não é fácil, quanto também fazer parte de uma igreja saudável, acredito eu, é muito maravilhoso, sim ou não? Fazer parte de uma igreja saudável é algo muito maravilhoso. Mas fazer parte de uma igreja saudável é uma coisa, agora ser um cristão saudável é outra. Pois não existe igreja saudável sem cristão ou membro de igreja saudável. Só é possível haver uma igreja saudável por conta de cristãos saudáveis. Não achemos que uma coisa é separado da outra. Há quem diga que todos nós somos iguais. Quem concorda com essa frase, diga amém. Todos nós somos iguais? Não. Nós lemos aqui um versículo aqui que praticamente já quebra, entre aspas, essa falácia ou esse jargão na igreja.
Porque aqui o texto diz: tens por tudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Há quem diga que todos nós somos iguais. Mas será que nós realmente somos iguais? Podemos ser iguais até determinado ponto. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Em outras palavras, Deus ama a todos, sim ou não? João 3,16, nas palavras do Senhor Jesus a Nicodemos, ele deixa bem claro dizendo: porque Deus amou o mundo. Deus ama a todos. Deus beneficia a todos. Amém ou não amém? Em Mateus 5,45 disse Jesus: para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz brilhar o sol sobre bons e maus, faz descer a chuva sobre justos e injustos. Olha só, quem está lá na cadeia, irmão, quem está lá na prisão, quem está lá no complexo carcerário de Itantinga, de Juazeiro e por aí vai, está tomando banho de sol. Toma banho de sol. Eu pergunto: Deus não está ou está fazendo brilhar o sol sobre ele? Está. Se ele está tomando banho de sol. E principalmente Deus manifestou a sua graça. Por isto, em Tito capítulo 2 versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Neste quesito, neste ponto, Deus não faz acepção de pessoas em relação a quê? A salvar. Mas nem todos vão ser salvos. Mas embora a graça de Deus tenha se manifestado a todos, nem todos querem saber de salvação. Se fosse por Deus, Ele salvaria a todos. Mas o que disse Jesus? Jesus disse em Marcos 16, versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aqui Jesus deixa bem claro que cada um herdará salvação se... Eu vou repetir. Aqui Jesus, em Marcos 16, versículo 16, quando ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aqui Jesus deixa bem claro que quem será salvo será quem? Quem crê e for batizado. Muito bem. Neste caso, os escolhidos por Deus para a salvação serão apenas os que creem em seu Filho Jesus Cristo. Os que forem condenados serão condenados não por causa de Deus, mas por causa de que não creram no unigênito Filho de Deus. Deus jamais condenará alguém por crer em seu Filho Jesus Cristo. Por isso disse Jesus em João 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse ou venha a ser salvo por ele. Quanto também disse Jesus em João 8,45: mas porque digo a verdade, em mim vocês não creem. E no 46, na parte B diz: e se digo a verdade, porque vocês não creem em mim? Este trecho deixa bem claro que nem todos criam no Senhor Jesus, embora Ele falasse a verdade. Daí entendemos, e ao entender consideramos que de fato nós não somos iguais. Pois se fôssemos iguais, todos criam no Senhor Jesus, e por crer em Jesus, seguiriam seus passos. Como disse o próprio Senhor, dizendo em João 14, versículo 12: quem crê em mim, fará as mesmas obras que faço, e até maiores. Aí eu pergunto a você: você crê? Aí você vai dizer: creio. Aí eu te pergunto: o que é que tu já está fazendo que Jesus fez? Se todos nós fôssemos iguais, todos nós cantaríamos bem ou cantaríamos mal. Mas não é assim entre nós. Há aqueles que cantam bem, mas também há aqueles que cantam mal. Há aqueles que pregam bem, mas há aqueles que pregam mal. Em 1 Timóteo 2,20 diz: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro
de prata. Há também vasos de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. E o 21 diz de 1 Timóteo 2: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Olha só, o versículo 20 de 1 Timóteo, capítulo 2, qual é a referência? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Olha o 20 aqui, viu? O versículo 20 utiliza uma metáfora de uma grande casa, como também de vasos. Perceba que na grande casa há vasos bons, como ouro e prata, mas também há vasos ruins, como madeira e barro. A grande casa significa a igreja, e os vasos significam as pessoas da igreja. Isso é para ilustrar os tipos de pessoas que há na igreja. Aqui vemos que não são iguais. Nós não somos todos iguais. Se fossem de fato iguais, todos os vasos seriam para a honra. Quando não, todos os vasos seriam para desonra. Mas quem é ou quem pode ser vaso para a honra? O que eu quero dizer com essa pergunta? Vamos supor, não é porque você é um vaso para a desonra que significa dizer que você vai continuar sendo um vaso para a desonra. Por quê? Porque o versículo 21 diz: se alguém a si mesmo se purificar. Alguém que se purifica é alguém que não está contente com a condição em que se encontra. Alguém que se purifica não está concordando com a condição que se encontra. Alguém que se purifica não está conformado em ser deixado de canto por Deus. E por que está sendo deixado de canto? Porque não está puro, não está santificado, não está em obediência à palavra do Senhor. No versículo 21 vemos que a única forma de alguém ser vaso para a honra é pela purificação. Por isto diz: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, assim, quando isso ocorre, é que alguém passa a estar apto para ser usado por Deus para propósitos nobres. O cristão que se purificou de erros, este é que passa a ser vaso para a honra. É aqui onde eu quero pregar, amém? Como ser um cristão saudável. Não tem como sermos uma igreja saudável se todos nós estamos impuros, ou seja, doentes. O pecado é uma doença. Na pandemia vi muita gente fugindo do Covid, mas ao mesmo tempo vi pessoas achegadas ao pecado. Tinham medo de morrer momentaneamente de Covid, mas não tinham medo de morrer eternamente, ou seja, em pecado. Em outras palavras, fora de Cristo e da direção do Espírito Santo. Fora de Cristo é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde diz: se alguém está, assim que, vírgula, se alguém está. O assim que, para melhor entendimento, Jesus, vamos supor, para melhor entendimento é a cadeira. Assim que eu me coloco em Cristo, assim que eu aceito Jesus, assim que recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu já estou sendo uma nova criatura. Mas não é apenas aceitar, é permanecer. Por isso, depois da vírgula diz: se alguém está. O estar ali, meu irmão e minha irmã, é presente contínuo, não apenas agora, mas continuamente. Pois eu pergunto a você: do que adianta nós
aceitarmos Jesus agora e ao colocarmos o pé ali fora, já não estamos mais em Cristo. Como eu disse em outras palavras, fora de Cristo e da direção do Espírito Santo. Direção do Espírito Santo é Romanos 8, versículo 14 diz: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, eu vou repetir essa parte, viu? Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Aleluia. É só quem é guiado, irmãos. Daí eu compreendo, eu não sei você, que não é tão somente pelo que está escrito ou pela palavra. É necessário haver a direção do Espírito Santo, meus irmãos. E como também eu creio que o Espírito Santo, ele não anda em discordância com o que está escrito. Muito pelo contrário, ele anda em concordância com o que está escrito. Por isso disse Jesus: mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. E o que é a verdade à luz das palavras do Senhor Jesus? João 17, versículo 17, é onde diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo jamais nos guiará fora da verdade, muito pelo contrário, ele nos guiará conforme a verdade, ou seja, conforme a palavra de Deus. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo em conformidade com a palavra de Deus? Manda um glória bem alto, glorifica o Senhor, exalta, pois é isto que o Espírito Santo quer fazer com todos nós, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quer nos guiar dentro ou conforme a palavra de Deus. Oh, glória. Certa feita disse Jesus: os sãos não precisam de cuidados médicos, mas sim os doentes. E concluiu: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Olha só. E o que eu quero dizer com isso? Para que eu e você dê o primeiro passo para sermos um cristão saudável, é necessário da minha e da sua parte o quê? Arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado. Não pense ou ache que eu e você não temos que se arrepender de pecado. Para sermos um cristão saudável é necessário nos arrependermos de respectivos pecados que chegamos a cometer. Sabemos que quem é nascido de Deus não peca, mas como somos seres humanos, estamos sujeitos a pecar, sim ou não? Não apenas contra Deus, mas também contra o nosso irmão. Não apenas contra Deus, mas também contra o nosso irmão. Ou você não sabe, ou você não sabia, morri e não sabia, que além de haver pecados contra Deus, há pecados contra o irmão. Em Mateus 18, versículo 15 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Aleluia, glória a Deus. E o 17, Jesus conclui: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponham o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Mas a diretiva inicial é essa: se o seu irmão pecar contra você, vá, converse com ele em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Confessar pecado, arrependimento, amém? Arrependimento. E como é que eu começo a expressar arrependimento?
confessando o pecado. Confessar pecado resulta em prosperidade. Amém ou não amém? Em Provérbios 28, versículo 13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E confessar pecado é algo que nós devemos fazer? Sim. Sim. Em Mateus capítulo 3, a Bíblia nos conta que as pessoas que estavam indo até João Batista faziam mais ou menos assim. Então saíam até com ele quem? João Batista onde? Em Jerusalém. Até com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados. Por ele quem? Por João Batista onde? No Rio Jordão. E ao estarem sendo por João Batista batizados, o que é que eles faziam? Confessavam os seus pecados. Mateus 3, versículo 5. E nós devemos confessar pecado, irmão? Sim. 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele nos purificará, nos perdoará de todo pecado e nos purificará de toda injustiça. Olha só. Mas há uma condição ali. Qual? Se. É se, irmão. É se. O que? Confessar pecado. Ele fará o que? Nos purificará de toda injustiça. O que é que nós lemos lá em 1 Timóteo 2, versículo 21? Mas se alguém purifica a si mesmo, este é vaso útil para o Senhor. Quantos querem ser úteis para o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem ser um vaso de honra? Glória a Deus. Quantos querem estar com as suas vestes limpas? Glória a Deus. Aleluia. Então o primeiro passo é se arrepender. A princípio, confessando o pecado. E depois, abandonar o pecado. Não é só confessar: Pai, me perdoe, eu acessei mulher pelada pela internet. Deus, me perdoe, eu tomei mais uma. E foi de barimbá, mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o álcool está vencendo. Derrimou. Facção central. Eric 12, Eduardo Facção, música dos anos 2000. Não é só confessar, irmãos, é também abandonar. Não é só confessar o pecado, mas também abandoná-lo é necessário. Quem não abandona não alcança misericórdia. Está escrito ainda em Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A continuidade do versículo diz: mas o que confessa, olha só, e deixa, alcança misericórdia. Só quem vai confessar, só quem vai abandonar, só quem vai largar o pecado glorifica, exalta o Senhor. Porque não adianta, irmão, só confessar. Só confessar. Eu me lembro, meu irmão e minha irmã, eu com 3 meses de convertido, eu acho que não tinha nem sido batizado ainda na fé, mas eu orava a Deus confessando o pecado e ainda ia lá na pastora missionária confessar para ela. Aleluia, Senhor. E eu ficava, sabe quanto tempo de banco? 3 meses. 3 meses de banco. Hoje eu não estou vendo mais isso. Eu não estou vendo mais isso. Que horror. Que horror. Seria bom que isso houvesse. Por quê? Porque instante ajudaria o crente a se aprumar com Jesus. Mas por conta de não haver isso, muitos crentes estão nem aí, eu estou recebendo. Não estou nem assim, estou recebendo a oportunidade, né? Está bom demais. Disse João Batista para os arrependidos ao perguntarem:
Em Lucas capítulo 3, versículo 10 está escrito. Capítulo 3, versículo 10 está escrito. Entre as multidões perguntaram a João: o que é que nós devemos fazer? João respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobrem mais do estipulado. Também soldados perguntaram a João: e nós, o que devemos fazer? João respondeu: não sejam prepotentes, ou seja, não abusem de autoridade. Não façam denúncias falsas. E se contentem com o salário que vocês recebem. Em outras palavras, o que João Batista está dizendo aqui? Abandonar o erro, abandonar o pecado. Antes disso, disse João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 8: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Perceba que além de confessarmos, é conveniente nós termos comportamento que expressa que estamos arrependidos. Qual é o comportamento? Abandono do pé. Abandono do pé. Segundo ponto, obediência à palavra. Quantos querem ser purificados para serem úteis nas mãos de Deus? Aleluia, Senhor. Obedeça à palavra. Esse é o segundo ponto, obediência à palavra. Não se trata apenas de ouvir. Apenas ouvir não beneficia. A prática gera purificação. Amém ou não amém? Assim como o arrependimento seguido de confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessardes os vossos pecados, Ele vos purificará de toda injustiça. Olha só. E perdoará os vossos pecados. Glória. Mas a obediência também coopera para isso. Para isso o quê? Para a minha, a sua, a nossa purificação. Amém ou não amém? Amém. Em 1 Pedro 1, 22 ele escreveu dizendo, e é porque falam que Pedro é analfabeto, ele escreveu dizendo: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Aleluia, glória a Deus. Preste muito bem atenção nesta expressão de Pedro, quando ele diz: agora que vocês purificaram as suas vidas. Pelo que? Pela desobediência ou obediência? Pela obediência. Pela obediência é o que? A mentira ou a verdade? A verdade. E o que é a verdade? Aleluia. O que é a verdade? A palavra de Deus. Amém ou não amém? João 17, versículo 17. O ouvir é até bom, pois concede conhecimento. O conhecimento coopera para livramento. Amém ou não amém? Amém. O ouvir é até bom, pois concede conhecimento. Concede conhecimento. O conhecimento coopera para livramento. E livramento de quê? De ruína, de destruição. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito, em uma versão diz: eis que o meu povo foi destruído por falta de entendimento, porque lhe faltou entendimento. Mas na versão King James atualizada diz: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Glória a Deus, aleluia. E a culpa é de quem? Naqueles dias lá, a culpa é de quem? Trazendo para o dia de hoje, nós que estamos aqui no altar se achando. Os sacerdotes. A culpa do povo perecer naqueles tempos lá, eu acredito que até hoje também, porque se nós ficar de broma aqui, a gente coopera para a sua ruína, viu, irmão? Por isso que eu gosto sempre de falar logo a verdade, bater logo a real, doa quem doer, gostando de mim ou não, mas você está saindo daqui ciente do que você tem que ser e deixar de fazer, amém ou não amém? Glória a Deus. Mas a culpa lá daqueles dias é dos sacerdotes, por isso o texto diz: porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei. Quem é que está dizendo eu também vos rejeitarei? Jeová, através do profeta Oséias.
E está dizendo que vai rejeitar quem? Os sacerdotes, os responsáveis por educar o povo segundo a palavra de Deus, a fim de que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Olha só o foguete que eles arrumaram para si e para os filhos deles. Visto que vocês se esqueceram da lei do teu Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Olha só. Como eles não cooperaram para os pais dos filhos alheios, eles acabaram contraindo consequências negativas tanto para si, ou seja, deixar de ser sacerdote, quanto para os filhos deles. Olha só. O conhecimento coopera para livramento. Amém ou não amém? Mas há um detalhe, qual? Desde que se aplique o que está sendo ensinado e aprendido. Pois quando eu estou ensinando, você ouvinte está aprendendo, sim ou não? Quem é que está ensinando? Eu, Jair, sou Justa Paulino, 38 anos de idade, natural de Fortaleza. Muito prazer, sou eu. Quem é que está aprendendo? Eu, André, eu, Débora, eu, Caleb, eu, Tainara, e por aí vai, sim ou não? Pois quando eu estou ensinando, você ouvinte está aprendendo. Mas será que adianta apenas aprender? Não é necessário fazer conforme está sendo ensinado? Sim, claro que sim. É necessário o quê? Prática. Por isso escreveu Tiago no capítulo 1, no versículo 22, dizendo: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes. Em Mateus 7, versículo 24 e 25, disse o Senhor Jesus: todo aquele que escuta estas minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só. E ele, em meio às crises, foi que aplicou mesmo a palavra que ele ouviu. Por isso o versículo 25 diz: e desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. A rocha simboliza a palavra. A construção sobre a rocha simboliza o irmão, simboliza a irmã, simboliza o crente, a crente, o evangélico, a evangélica, o cristão, a cristã, que não apenas ouviu, mas praticou ou colocou em prática a palavra do Senhor. E só quem vai colocar em prática a palavra do Senhor glorifica, exalta e engrandece o Deus Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Praticar. Glória a Deus. Mas não pense que é praticar só hoje, irmão. É praticar amanhã também, querendo Deus um novo dia. E quando se fala disso, se fala de firmeza. Disse o Senhor Jesus em João 8,31, dizendo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A prática é uma coisa, a firmeza, a constância, a permanência é outra. Com isto, nós adentramos em um ponto muito essencial na vida cristã, qual? Compromisso, fidelidade. Quando sou firme, sou fiel. O Senhor requer fidelidade de nossa parte, amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Quando sou firme, sou fiel. E quando não sou firme, não sou fiel. Mas o Senhor requer de mim, de sua parte, fidelidade. Por isso ele diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, dizendo, na parte B: ser fiel até a morte. E não pense você que você ficará sem ser beneficiado, sem ser bonificado. Muito pelo contrário, você vai ser galardoado, recompensado. E qual é a recompensa? Qual é o galardão? E vos darei a coroa da vida. Ei, irmão, ei, irmã, vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor, vale a pena nós sermos obedientes ao Senhor, vale muito a pena, pois o Senhor é que vai, aleluia, nos beneficiar com a coroa da vida. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, é necessário o quê?
para se arrepender, confessando o pecado, abandonando o pecado, obedecendo a palavra, é necessário o quê? Renúncia. Renúncia. Sem renúncia não é possível confessar pecados, se arrepender deles, viver sem a prática pecaminosa e obedecer a palavra. Renúncia é necessário. Disse Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Muitos irmãos na fé estão impuros pelo fato de não renunciarem àquilo que Deus tem dito para eles largarem. Nem tudo que Deus quer que larguemos se refere ao pecado, mas a maioria das coisas que Deus manda largar se refere ao pecado. Por exemplo, o que é que Deus quer que nós larguemos? As obras da carne. Em Gálatas 5, 19 ao 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só. Em 1 Coríntios 6, 9 diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha só, meus irmãos, olha só, olha só, como a minha e a sua pessoa está sujeita a pecar e pecar esses tipos de pecado. Para que a gente se arrependa com confissão de pecado e abandono de pecado, para que a gente obedeça a palavra e obedeça pela prática, é necessário nós renunciarmos. Em Apocalipse 21, versículo 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Olha só, estão sendo chamados de covarde por quê? Porque praticam a covardia. Estão sendo chamados de incrédulo por quê? Porque praticam a incredulidade. Estão chamados de depravado por quê? Porque praticam a depravação. Estão sendo chamados de assassino por quê? Porque praticam o assassinato. Estão sendo chamados de idólatras por quê? Porque praticam a idolatria. Estão sendo chamados de mentirosos por quê? Porque praticam e amam a mentira. Ninguém é chamado de ladrão sem roubar, ou é? Todo ladrão é chamado de ladrão porque roubou. Todo mentiroso é chamado de mentiroso porque mentiu. Então, se nós quisermos purificar a si mesmo para que sejamos úteis para o Senhor, quando não cristão saudável, cooperando para que a igreja seja ela saudável, é necessário nós fazermos o quê? Se arrepender, confessando o pecado, abandonando o pecado, obedecer a palavra. E para tudo isso aqui, renunciar. Renunciar. Sem a renúncia, meu irmão e minha irmã, você não vai crescer. Você não vai crescer nos estudos. Você não vai crescer como jovem, psicologicamente falando, emocionalmente falando.
Você não vai crescer na sua área financeira, você não vai crescer na sua área acadêmica, você não vai crescer no seu profissionalismo, você não vai crescer. Para nós crescermos, para nós ser esticado, nós temos que renunciar. A renúncia é a base. Para que o Senhor Jesus viesse à terra, Ele teve que renunciar. Por isso Paulo, ao 2 Coríntios, escreve dizendo: vocês bem sabem qual foi a graça do Senhor Jesus para convosco, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, a fim de enriquecer vocês. Olha só, o nosso Senhor, sendo rico, se fez pobre. Ou seja, Ele abriu mão de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, como Ele mesmo diz em João 17, dizendo: Pai, agora me glorifica com aquela mesma glória que eu tinha contigo aí. Olha só, Ele não quis mais do que já tinha, segundo a oração que Ele faz ao Pai, ao nosso Pai. Quantos vão purificar a si mesmo? Quantos vão se esforçar para ser um vaso de honra, para ser útil para o Senhor, para a glória de Deus? Quantos vão cooperar para ser um cristão saudável e assim sendo, cooperar para que a igreja como um todo seja ela saudável? Deixa eu ver. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar à frente aqui você que realmente quer. Gostaria de fazer uma oração por você em nome de Jesus. Você que realmente quer ser um cristão saudável, você que realmente quer purificar a si mesmo, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus receber a oração. Não tenha medo, eu não vou lhe empurrar. Glória a Deus. Oxalá que você caia no poder de Deus, certo? Mas você que quer renunciar, que quer obedecer a palavra, que quer ajuda ou apoio do Espírito Santo, sai do seu lugar, vem até aqui. Aleluia. Não faz medo, não vou te empurrar, como já disse. Em nome de Jesus eu peço a você que relaxe, feche os seus olhos, Senhor. fique calmo, fique frio, em outras palavras, certo? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, minha filha, esqueça seu irmão por um instante. Glória a Deus. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, eis aqui os meus irmãos, ó Pai, os quais com fé e coragem vieram até aqui à frente, Senhor. Eu os apresento a Ti, Pai, em nome de Teu Filho Jesus. Pai, eu Te peço, Senhor, ser com eles, ó Deus, ser com eles, Senhor, dando força, dando ânimo, dando ousadia, coragem, Senhor, para, ó Deus, largarem toda a prática, Senhor, a qual o Senhor não vem se agradando de uns tempos para cá. Ser com esses jovens, ó Deus, Débora, o Caleb, ser com esses adultos, o irmão Francisco, a irmã Aparecida, a irmã Doura, a irmã Marilene, ser, Senhor, com eles, ó Pai, os quais vieram até aqui à frente. Que a Tua presença, Santo Espírito, venha gerar neles fome e sede por atender à vontade de Deus, por atender à vontade do Pai, não importando a circunstância, não importando a ocasião, o momento, a situação. Sim, Espírito Santo, ser com eles nas suas decisões, ser com eles nas suas escolhas, os ajudando a definir bem o que serve, o que não serve, o que faz sentido, o que não faz sentido. Sim, Espírito Santo, ser com os meus irmãos, se porventura Senhor, algum deles aqui à frente com alguma doença, com alguma dor, com alguma enfermidade, eu também Te peço, Espírito Santo, vem tocando com a cura, vem tocando com alívio, vem tocando, Senhor, com o estancamento. Estanca essa dor, estanca, Senhor, o crescimento, seja lá de qual nódulo for, seja na vesícula, seja nos rins, seja Senhor, ó Deus, seja na vesícula, Pai, seja no útero, seja na mama, Pai, em nome de Teu Filho Jesus, vem tocar, Senhor, Deus, na nossa próstata, em nome de Teu Filho Jesus, Pai, em nome de Teu Filho Jesus, ser com os meus irmãos, ó Pai, os fortalecendo, os ajudando em seu viver diário, para